Boa tarde, alunos do sétimo ano. E quem fala mais uma vez é o professor Marcão. E agora, para corrigir a atividade referente às monarquias nacionais, passada na semana passada, do dia 15 de junho até o dia 19 de junho, para você estar fazendo essa atividade aí. E nessa atividade, ela veio constando um texto explicando sobre as monarquias nacionais. Na verdade, esse era um assunto que nós já havíamos tratado antes da pandemia, ok? Foi aquele período de enfraquecimento do feudalismo, o momento em que o feudalismo entrou em decadência e o poder ficou centralizado nas mãos dos reis, lá na Europa daquela época, certo? Então, vamos rolar aqui nosso PDF para vocês verem o texto que veio junto com essa atividade enviada pela Seduc. Também está disponível no portal Net Escola. Do mesmo jeitinho que vocês estão vendo aqui, ele aparece lá no portal Net Escola. Inclusive dava para você responder por lá, certo? E aí a gente vai corrigir essa atividade agora. Mas antes de corrigir a atividade, eu quero fazer só alguns comentários que vão casar com a explicação que aparece no texto. Bom, no começo do ano, nós falamos um pouco sobre o feudalismo. Aqui tem uma imagem, deixa eu diminuir o zoom aqui. Tem uma imagem aqui que eu coloquei no documento para a gente lembrar um pouquinho sobre o feudo, né? Primeiro, só relembrando que o sistema feudal foi aquele sistema político, econômico, social, em que o senhor feudal tinha mais poder que o próprio rei. Ele começa a se estruturar após o fim do Império Romano, do Ocidente. Ele ocorre já na zona rural, e o senhor feudal ele promete proteção, especialmente para os servos, e em troca os servos eles dão serviço para o senhor feudal, como a gente viu lá no início do ano. Eles pagavam vários impostos, como a corvéia, a banalidade, a talha, e eles ficavam, devido à proteção que o senhor feudal dava a eles ficavam meio que escravos da terra e viviam presos à terra do senhor feudal. Então aqui a gente tem um modelo de feudo. Lembrando que a Europa nesse período tem um governo totalmente descentralizado. Existiam vários feudos, apesar de existirem reinos bárbaros, como o Reino Franco, por exemplo, onde o feudalismo teve mais força. Mas quem manda nesses reinos é o senhor feudal, ele tem mais poder que o rei. Então era, digamos, um governo descentralizado, ou seja, o poder estava distribuído entre várias pessoas, no caso, os senhores feudais. Aqui, como você pode ver, você tem o castelo e o manso senhorial. É a região ali do feudo onde o senhor feudal tem a sua terra, tem a sua casa, tem a sua fortaleza e tem as terras que são cultivadas pelos servos, mas são terras que pertencem a ele. Que você tem um moinho que era do senhor feudal, o senhor feudal cobrava taxa, a banalidade, né, no caso, para os servos usarem o moinho. Aí você tem aqui o manso servil, a região onde os servos moram no feudo. Você tem o manso comunal, que são as terras, digamos, comunitárias, onde todos os servos trabalham, certo? A sociedade feudal, ela estava dividida entre
nobres, clero e os servos, né? E como a gente viu durante aquele primeiro momento, antes da pandemia, os nobres eles davam proteção, o clero ele cuidava da salvação, porque é a igreja que cuidava da parte espiritual, e os servos trabalham para que essa sociedade funcione. Então os servos trabalham, os nobres dão proteção e o clero cuida da salvação das almas. E está aqui a política feudal. Os feudos surgem e se consolidam nas regiões pertencentes ao reino bárbaro dos francos. Então por ali começa a surgir o feudo. Os reis não tinham poder sobre os feudos, apenas os senhores feudais podiam criar leis e impostos em seus feudos. Era um poder descentralizado na Europa, como eu já havia falado anteriormente. Os senhores feudais costumavam conceder parte de suas terras a outros nobres, que se tornavam seus cavaleiros e protetores. Essa relação se chamava suzerania e vassalagem, ok? Então, a Europa, ela, em dado momento, ela era esse continente que estava sob essa batuta do feudalismo. Agora o surgimento do Estado moderno. Bom, o Estado moderno, ele é esse Estado onde o rei, aqui o rei, nessa gravura que eu coloquei aqui no documento. O rei, ele tem o poder centralizado em sua mão. Agora não existem vários senhores feudais dominando em um país. Agora o rei domina acima dos senhores feudais, inclusive. Então você tem aqui um monte de gente aqui nessa gravura representando as várias classes sociais existentes naquele momento. E uma classe social que está surgindo naquele momento é a burguesia. A burguesia é uma classe social baseada em atividades econômicas ligadas ao comércio. Como a gente viu durante o período anterior à pandemia, eles esbarravam muito na questão da descentralização, porque cada feudo cobrava um imposto, e cada feudo tinha uma moeda diferente. Então, para os burgueses praticarem o comércio, eles perdiam dinheiro, pois eles esbarravam em várias questões referente à moeda, referente a leis, referente a impostos que cada feudo estipulava. Então eles começaram a incentivar que o rei passasse a ter o poder em suas mãos. Certo? Essa próxima imagem aqui ela fala sobre a formação e as bases do Estado moderno. Então tá aqui a centralização do poder nas mãos do rei. Ela aconteceu por conta do colapso do feudalismo. Os feudos começaram a perder poder. Muitos camponeses começaram a fugir dos feudos, abandonar os feudos, se rebelar contra a exploração por parte do senhor. E isso se dá por conta da ascensão da burguesia e decadência da nobreza. A burguesia começa a crescer muito e a nobreza começa a perder espaço para a burguesia. Ambos não tinham força para impor sua hegemonia, nem a burguesia nem a nobreza. Então, foi necessária, passou a ter a necessidade do rei, que garantiria privilégios e interesses ou da burguesia ou da nobreza. E por conta disso, o poder passa a ser centralizado nas mãos do rei. Surge então o absolutismo monárquico, que a gente viu lá nas teorias do Thomas Hobbes e do Jacques Bossuet, lá no início do ano. Fortalecimento do rei. Várias mudanças acompanharam o processo de centralização do poder real. Uma vez então o rei com o poder nas mãos, foram formados exércitos profissionais e permanentes para garantir esse poder do rei, porque se o rei tem a força militar ao seu favor, ele consegue dominar. Foi criado um sistema de cobrança de tributos, ou seja, impostos, para que esse país funcionasse.
Porque para o país funcionar, precisava desse terceiro aqui, ó, a estruturação de uma burocracia estatal, ou seja, cargos, secretarias, e para que isso funcionasse, precisava de pessoas para trabalhar. E para pagar essas pessoas, precisa-se arrecadação de tributos, ou seja, cobrança de impostos. Então foi criado os impostos, um sistema de cobrança de impostos único. A nobreza exercia a maior parte das funções públicas em nome do rei. Tinha privilégios fiscais e uma situação diferenciada na legislação. No século XVII, com o absolutismo, o poder dos reis atingiu seu auge, já que se alicerçava no controle das atividades produtivas, na cobrança de impostos e na criação e aplicação das leis. Então, nessa monarquia absolutista, o rei agora é mais poderoso que o senhor feudal. E o rei agora, ele concentra todos os poderes em suas mãos. E agora, esse Estado, para funcionar, precisa de se cobrar impostos, precisa de ser criadas leis e aplicadas essas mesmas leis para que esse país funcione. Ok? Então vamos lá para a correção. Lembrando que os principais reinos absolutistas, o principal reino absolutista na verdade, foi o reino francês, cujo maior rei absolutista de todos foi o rei Luís XIV, conhecido como o Rei Sol. Certo? Nesse país absolutista, você não tem liberdade de expressão, você não pode criticar o governo, você não pode protestar contra as atitudes que esse rei toma, enfim. E esses estados modernos que surgem, eles vão dar base para as grandes navegações, porque agora esses reinos modernos que surgem, eles vão buscar riquezas para se consolidarem. E aí é quando surge Portugal, depois Espanha, e tanto Portugal como Espanha vão sair pelo mundo à procura de riquezas. E aí os portugueses chegam aonde? Isso mesmo, no Brasil. Então vamos lá para a primeira questão. Sobre a centralização política na Europa durante a época moderna, é correto afirmar que se tratou de um processo que ocorreu de maneira similar nos países europeus, entretanto, em tempos distintos. Não aconteceu de uma vez só. Se você for olhar no texto, começou por Portugal, depois passou pela Espanha, atingiu a Inglaterra, atingiu a França, mas eles foram similares, eles foram parecidos, mas não ocorreram de forma ao mesmo momento, certo? Questão 2. Assinale com V para alternativas que são características do contexto histórico da formação das monarquias e F para as que não são. Letra A. A crise do sistema feudal na Baixa Idade Média foi característica nesse contexto? Verdadeiro, foi. Letra B. O crescimento demográfico foi? Também foi, porque a população da Europa estava crescendo. Letra C. O surgimento da burguesia e o desenvolvimento do comércio? Também, como a gente viu na explicação e viu também no texto, e já havíamos visto antes de entrar na pandemia, a burguesia cresceu muito, principalmente porque ela foi responsável pelo desenvolvimento desse comércio, né? Lembra dos burgos, as cidades, fortalezas lá com as muralhas? Então, essa burguesia agora ela passa a querer mudanças na política feudal. Então é verdadeiro. E a expansão das rotas marítimas. A partir do momento que Portugal, depois Espanha começam a entrar nas grandes navegações, essas monarquias elas vão se consolidando. Número 3. A formação das monarquias nacionais ocorreu durante o período da Baixa Idade Média, entre os séculos XII e XV, nos países da Europa Ocidental, com destaque para as monarquias portuguesa, espanhola, francesa e inglesa. No quadro a seguir, anote como ocorreu esse processo em cada uma dessas monarquias. E isso aqui estava lá no texto, facílimo para você responder. Então começou lá por Portugal, né?
Em Portugal, essas monarquias começam a se consolidar a partir do século XII, com a dinastia de Borgonha, ou dinastia Afonsina, sendo mais tarde consolidada pela dinastia de Atos. Na Espanha, ocorreu a partir da união dos reinos de Aragão e Castela, apresentando seu apogeu com a dinastia de Habsburgo. Na França, como eu falei, foi o máximo exemplo de absolutismo. Começou com a dinastia Capetinga e a dinastia Valois. E na Inglaterra, com a dinastia Plantageneta e depois com os Tudor, ok? Questão 4. A centralização política nas mãos do monarca, do rei, onde ele, com poder soberano, decretava as leis, arrecadava impostos, bem como organizava os exércitos nacionais. Todas essas características, mediante o poder centrado numa única figura soberana, o rei ficou conhecido como o absolutismo monárquico. O poder está absoluto nas mãos dele. Não dava nem para responder outra aqui, certo? Número 5, para você relacionar as questões aí e os seus respectivos significados. A. Burguesia. Lá embaixo, ó. Nova classe que surgia. B. Protecionismo alfandegário. Proteção da economia pela entrada de produtos estrangeiros. Que já está falando do mercantilismo, que a gente estudou também. C. Capitalismo primitivo. Novo sistema econômico que surge por meio das ideias mercantilistas. D. Acúmulo de metais preciosos. Metalismo. E. Referente às comunas, ou cidades livres libertadas das mãos dos senhores feudais, o movimento comunal. E F. Os burgos, a cidade. Então aqui nessa questão a gente tem muitas coisas relativas ao mercantilismo, que foi a política econômica adotada dentro desse Estado moderno, que passava pela balança comercial favorável, o protecionismo alfandegário, o metalismo e a questão do colonialismo, da expansão marítima. E por fim, a número 6. As principais características dos Estados nacionais. Então, eles apresentavam fronteiras, limites, territórios, exército nacional, e passaram a ter um padrão monetário unificado e um sistema de cobrança de impostos unificado também. Porque antes, em um mesmo país, você poderia ter vários impostos, várias moedas, por conta dos feudos. Agora não. Agora você tem uma moeda, um tipo de imposto, um exército, uma fronteira, enfim. E aí, essas monarquias, elas chegam, elas ascendem, ou seja, elas alcançam o poder justamente por conta dos interesses políticos do rei, que queria assumir o poder maior que os senhores feudais, os interesses econômicos da burguesia, que precisava de um sistema unificado de moeda, de impostos, para facilitar as suas atividades comerciais, né? E por causa disso, as monarquias elas vão alcançar o protagonismo. Então essa é a correção dessa atividade. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.